Oi, gente rica! Essa semana eu trago a história de Jeremias. Você sabe por quantos anos este homem profetizou? Você sabe dizer quais foram assim as principais profecias dele? Você sabe que a Bíblia não tem o livro original dele? Se você não sabe responder essas perguntas, então fique comigo até o final e a sua visão vai se ampliar a respeito deste profeta. Tá pronto? Pronta? Então, simbora! Eu vou começar falando que Jeremias foi assim um jovem tímido que foi chamado por Deus para sair da obscuridade da aldeia de Anatote, que era assim uma cidade onde viviam os sacerdotes, que ficava assim a 5 quilômetros de Jerusalém, que era a cidade santa. E aí ele foi separado para assumir as pesadas responsabilidades de um profeta, que significava ser a boca de Deus. E o pai dele era o sacerdote Ilquias, o mesmo que levou o livro da lei ao rei Josias. Aquele que eu já falei que fez um grande avivamento, né? Tá aqui nos meus vídeos, acho que Sofonias. Então, desde pequeno, Jeremias foi instruído e moldado sob uma forte influência religiosa. E ele foi escolhido na hora mais difícil do povo de Deus. Tem um ditado que diz que Deus escolhe os improváveis e os capacita. Foi exatamente isso que aconteceu com Jeremias. Ele era assim um jovem sensível, retraído, analítico e autocrítico por natureza. Mas é incrível quando a gente lê a Bíblia, ou quando a gente vê no mundo muitas histórias, né, da vida de homens e de mulheres, que você não dava nada. E a gente observa que Deus escolhe os menos promissores para dar um trabalho assim que aos nossos olhos é assim uma missão sem esperança, que não vai dar em nada, não é verdade? Mas sabe o que o Eterno de Israel disse logo no início para Jeremias? Vou te contar. Ele falou assim, não digas que sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar você irá. E tudo quanto eu te mandar você vai falar. Não tenha medo diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Pois é, isso está logo no início do capítulo, no primeiro capítulo. E essa é a missão de todos os profetas, anunciar o que Deus diz. Porque o Senhor nos prepara para tudo quanto Ele pede de nós. E a missão de Jeremias era assim de alcance mundial, porque além de incluir a sua própria nação de Israel, ele recebeu a missão para o Egito, para Amon, Moabe, Tiro e que mais? Para Sidom também, né? Ele tinha que arrancar e derrubar. Ele precisava arrancar a idolatria e o orgulho do seu povo, mas precisava também edificar e plantar. Não foi nada fácil a vida para esse homem, que foi assim, apelidado, sabe de quê? Profeta chorão. Pois é, imagina. Ao contrário do que muitos profetas, Jeremias, no livro dele, ele fala muito de si mesmo. E ele conta que ele era assim sacerdote por nascimento, mas aos 21 anos de idade ele foi separado pelo Senhor. Mas por causa da sua inexperiência e da sua falta de eloquência, porque ele não tinha, ele não queria aceitar o chamado. Mas, gente, quando Deus decide algo e manda alguém fazer, não tem pra ninguém, não tem choro, não tem desculpa, não tem cancelamento, não tem blá blá blá, porque já é. E cada um de nós nasce com um propósito. Isso me fez lembrar, lá em Efésios, não me lembro o capítulo, diz que nós fomos criados para as boas obras, antes que Deus lançasse os fundamentos sobre o mundo. Deus tem um plano para cada um de nós. Essa semana, agora que eu me lembrei, eu estava conversando exatamente sobre isso num grupo de WhatsApp do qual eu faço parte, né?
Tudo que a gente passa na vida, desde a alegria aos sofrimentos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nos direciona com dons, habilidades e propriedade para a gente testemunhar ao nosso próximo e para a gente assim poder ajudar na cura da alma, dos bloqueios emocionais, das feridas da alma. E bloqueios esses que foram gerados assim por inúmeras circunstâncias, e na maioria das vezes por pessoas que são mais próximas da gente, nossas famílias, nossos parentes, né? Pessoas que tanto amamos, a gente nem imagina que eles podem nos fazer mal, né? E o que a gente precisa entender é que nada acontece por acaso. E o mais importante de tudo isso é o significado que nós damos àquilo que nos aconteceu e como nós permitimos que isso reflita na nossa vida. Então fica atenta, para assim perceber neste livro o quanto Jeremias foi melancólico e ao mesmo tempo severo, tá? O quanto ele reforçou o seu amor, tanto em relação a Deus quanto em relação aos seus compatriotas. Foi linda a oração que ele fez a favor do seu povo, mesmo depois que Deus disse que ele estaria perdendo tempo com isso. Você tem ideia? Ou você já ouviu falar quantos anos Jeremias profetizou? Eu vou te contar. Mais de 40 anos. É uma vida. Talvez tenha alguém aqui me assistindo que nem tem essa idade. O ministério dele começou 60 anos depois do ministério do grande profeta Isaías, que eu gosto muito dele. No 13º ano do rei Josias. E sabe de quem ele foi contemporâneo? De Abacuque, da profetisa Ulda, do Sofonias, que eu já fiz esses aí, né? Ezequias, Ezequiel, talvez até de Naum, né? Eu acho que eu só não fiz Ezequiel, tá, gente? Isso mesmo. Daniel, já fiz 4 capítulos, pois é. E as mensagens dele também não eram populares e nem agradáveis. Eram assim de destruição, de tristeza. E por causa disso, ele passou muitos perrengues na vida dele, passou muito estresse, muitos perigos. Certa vez, por pouco, ele não perdeu a vida. E outra vez, os inimigos bateram nele, né? Prenderam ele, colocaram ele na prisão. Outra vez, o colocaram assim dentro de um calabouço escuro, né? Jogaram ele dentro da cisterna, que não tinha água, mas ele afundou na lama. Os homens sempre trataram esses homens de Deus dessa forma e nunca aceitaram que os profetas estivessem falando a verdade. Vai vendo. Gente, eu preciso ser sincera e dizer que não foi fácil criar-se uma ideia cronológica dos acontecimentos em Jeremias. Na verdade, foi assim, bem confuso. Quando você lê, você vai entender o que eu estou falando. Sabe por quê? Algumas assim das primeiras mensagens estão lá no final do livro, enquanto outras, que deveriam ser as últimas, estão lá no início. Se você não prestar bastante atenção, vai ficar assim, meio perdido no espaço, no tempo. Por que ele está falando disso aqui agora? Se isso aconteceu antes, ele já aconteceu outras coisas depois. Que confusão! Né? As mensagens de Jeremias e os mais diversos incidentes foram registrados ao longo assim, da sua vida, em um grande rolo. E Baruque, filho de Nerias, que era seu fiel secretário, foi literalmente quem escreveu o livro, tipo um ghostwriter, né? Porque a ideia do livro foi do próprio Deus, que mandou Jeremias pegar um rolo e começar a escrever tudo que ele, Deus, tinha dito a Jeremias a respeito de Israel e de Judá. E olha aqui, eu tinha passado bastante tempo quando Deus deu essa ideia para ele, tá? Porque isso aconteceu no 4º ano do reinado do rei Jeoaquim, que era descendente de Josias. Então imagine quanto tempo, desde o início do ministério de Jeremias,
que começou quando foi lá no reinado do rei Josias, né? Até a data que Deus falou. Mas ele era um profeta obediente, diferente de Jonas, dos últimos 2 vídeos que eu fiz, né? E aí ele conseguiu um rolo e começou a ditar para Baruque tudo que ele se lembrava e Baruque ia escrevendo. Agora para um minutinho só e imagina comigo. Um rolo e você começa a escrever, né? Aí você faz um discurso, você dá uma palestra e aí Baruque ia lá e descrevia. E aí vem um insight, você lembra de um acontecimento que ocorreu anos antes. E aí o escriba continua registrando. Isso tudo sem datar, não tem data nenhuma. Quantas vezes você já se pegou, eu pelo menos já aconteceu várias vezes, de eu pegar um caderno antigo, cheio de anotações e não tem data. E aí eu fico pensando, meu Deus, como é que eu fui? Quando foi que eu escrevi isso? O tempo passa e a gente não se lembra mais. Isso acontece com você também? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Agora, imagina um rolo que hoje faz parte da Bíblia e que passou por gerações e gerações. Só que eu vou te contar uma coisa, que você vai ficar chocado com isso. Quando o rolo já estava bastante escrito, imagina um livro, pronto, você escreveu um livro. Aí sabe o que aconteceu? Ai, gente, o rei Jeoaquim, a cada parte que ia sendo desenrolada, ele pegava uma faca e as pessoas iam lendo para o rei, e aí ele pegava a faca, cortava e jogava na brasa para queimar. Você acredita que foi o rolo todo queimado? Você acredita que o rei fez isso? Por isso que eu te digo que a Bíblia não tem os escritos originais, porque foram queimados. Mas Deus, que tinha escondido os 2, Jeremias e Baruque, né, para que eles não fossem presos ou assassinados, né? Porque tinha muita coisa pesada ali escrita, né? E Jeoaquim, o rei, estava nervosíssimo. E aí Deus mandou Jeremias pegar outro rolo e escrever tudo novamente, um novo livro. Eu acho que Baruque deve ter perdido ali pelo menos 1 ano e meio para ele reescrever e para Jeremias lembrar tudo novamente, né? E a cada novo discurso de Jeremias, Baruque ia lá e registrava. Isso ia desenrolando o relo e enchendo o pergaminho, né? Mais tarde, quando ele queria registrar outro acontecimento que havia se lembrado que tinha acontecido no passado, tinha que começar a escrever onde ele terminou o anterior, né? Quer se enquadrasse cronologicamente ou não. Você está entendendo como é que foi feito esse livro de Jeremias? Essa é a razão dessa falta de cronologia desse livro. Que, assim, apesar disso, é um livro de história maravilhoso. E é por isso que eu senti dificuldade para assim, dividir em temas para facilitar o seu estudo, como normalmente eu faço com os outros estudos. Porque a análise desse livro é assim, mais moral do que estrutural, entendeu? Olha, gente, foi assim, incrível. Uma outra coisa que assim, me chamou bastante atenção, e eu quero que você fique bem atento, bem atenta, quando você abrir a sua Bíblia para ler Jeremias, é a importância do simbolismo e dos recursos visuais que são dados nesse livro, que é assim, fantástico, né? Esse livro é uma joia. Você vê e você ouve Jeremias falando com Deus o tempo todo. Observe assim os sacrifícios pessoais que esse profeta fez para seguir as instruções de Deus, para poder ensinar o povo, entendeu? Você vai ver que ele usou um cinto apodrecido. Depois ele colocou um jugo no próprio pescoço, como se coloca no boi, né? Ele quebrou uma botija na presença dos anciãos.
Ele comprou um campo e enterrou uma escritura. O que mais? Tem a vara de amendoeira, o cesto de figos, as pedras escondidas. São muitos simbolismos, gente. Ah, tem um livro afundado no Eufrates, o vaso do oleiro. Com certeza eu esqueci alguns, né? Mas tudo isso são lições, porque a interpretação é dada pelo próprio texto, uma verdadeira mentoria imperdível em 52 longos capítulos, que vale a pena você fazer essa mentoria, porque é sensacional. Jeremias, ele viveu durante 5 reinados: Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Ele foi para o rei Josias o que Isaías tinha sido para Ezequias. E ele tinha que escolher, né, entre seus próprios desejos ou a vontade de Deus. E o pior de tudo é que a pior oposição que ele sofria, você sabe de quem era? Dos sacerdotes. E daqueles que se diziam profetas, mas não eram. E daqueles que se diziam religiosos, mas... Pois é. Ele também viveu 3 grandes batalhas. A primeira foi de Megido, onde o rei Josias foi morto. A segunda foi a batalha de Carquemes, que aconteceu no reinado de Joaquim. Os egípcios foram assim derrotados por Nabucodonosor. E a terceira foi a destruição do templo e da cidade de Jerusalém, que o povo foi levado para o exílio da Babilônia. E tudo isso aconteceu com Jeremias contando todas as pedras. No final ele falou tudo para o rei Zedequias e aconselhou ele a se render aos babilônios para não ter problema. Naquela época, gente, só para você entender o momento político, da geopolítica da história que eu amo, estava assim havendo uma contenda pela supremacia mundial. Por quê? A Assíria, até então exercia a liderança, começou a enfraquecer. E a Babilônia estava crescendo no poder. E ainda tinha o Egito, tá? Que lutava pela supremacia, né? Então eles estavam vivendo as incertezas, que a gente pode dizer que nós estamos vivendo agora também. A história é cíclica, né? E nós estamos assistindo da nossa poltrona a decadência dos Estados Unidos, o crescimento da China, com a aproximação da Rússia, que vem mostrando ao mundo a sua fortaleza, né? Porque apesar da guerra que já dura o quê? Perdi as contas, acho que mais de 8 meses, né? E das sanções capitaneadas pelo pedido do presidente da Ucrânia, lá naquela reunião de Davos, né? E que acabou como um feitiço que virou contra os feiticeiros, né? Porque as sanções, na verdade, não afetaram tanto a Rússia quanto estão afetando tremendamente a Europa, que vai sofrer muito nesse inverno com a falta de gás. E quem sobreviver vai registrar essa história da derrocada europeia. Coitada da Alemanha, gente. Eu amo a Alemanha, eu morei lá e vivi 9 anos. Eu conheço a Alemanha assim com a palma das minhas mãos. E vai ter um grande êxodo daquela nação. Muita gente vai embora. E naquela época, a Síria foi derrotada, o Egito foi esmagado e a Babilônia se tornou a dona do mundo, né? Agora me conte, o que você acha que vai acontecer no mundo atual, agora que nós estamos vivendo? Como que você acha que vai ficar a história da nova ordem mundial? Escreve aqui embaixo nos comentários para eu saber, mostre o seu conhecimento, ajuda a divulgar a informação. Né, o teu pensamento, escreve aqui embaixo quem você acha que vai conquistar a supremacia mundial a partir do ano que vem, nos próximos anos. Agora deixa eu voltar para Jeremias, senão eu viajo, né, gente? Eu adoro essas conversas, né? Você sabia que Jeremias não se casou? Você sabe por quê? Porque a missão dele era, assim, muito especial.
ele não podia perder o foco. Os historiadores, eles não são unânimes em relação à morte dele, né? Tertuliano diz que os judeus no Egito apedrejaram Jeremias. Mas os judeus disseram que ele escapou e que ele saiu do Egito e foi lá para a Babilônia. E foi lá que ele morreu. Mas a verdade é que Jeremias viveu muitos anos para ver a maioria das suas profecias cumpridas e para ver, infelizmente, Jerusalém destruída, né? E você sabe dizer quais foram as principais profecias dele? Foram muitas. Você precisa ler o livro todo, porque super vale a pena, viu? Foi Jeremias quem profetizou pela primeira vez os 70 anos do cativeiro babilônio. O próprio Daniel confirma isso quando cita Jeremias. Eu acho que eu falei isso em um dos 4 vídeos que eu fiz. Foi Jeremias também que, quando estava em pé no templo que havia sido construído por Salomão, quem anunciou que aquele templo seria destruído e que Jerusalém se tornaria desolação. As pessoas, quando ouviram, ficaram chocadas e não acreditaram nele, disseram que era blasfêmia. E ele também foi acusado de antipatriota, tá? Porque acharam que eles estavam envolvidos com Nabucodonosor, com os babilônios. Mas as promessas de Deus eram suficientes para ele. Jeremias também anunciou que a Babilônia ia ser arrasada e ficaria em ruína para sempre. Imagina as pessoas ouvindo aquilo naquela época. Estavam rindo, porque a Babilônia tinha todo o poder, né? Meu Deus, ninguém poderia imaginar que ela ia virar hoje montões de ruínas desoladas. E só os animais bravos do deserto iriam habitar lá. Esse é um notável cumprimento da profecia que nós estamos, eu e você, vendo hoje. Ele também profetizou a vinda do Cristo Rei da casa de Davi. Ele também profetizou que Israel seria espalhado entre todos os reinos da terra. E ele tem predições que ainda vão acontecer, tá? E, infelizmente, da mesma maneira que naquela época muitos religiosos não acreditavam, hoje muitos continuam sem acreditar. Porque alguns acham que a igreja foi substituída por Israel, mas quem viver verá. Fora isso, muita gente também faz confusão com alguma das profecias deles já aconteceram no mundo antigo, quando na verdade começaram a acontecer agora, coisa de 74 anos, 70 e poucos anos nessa geração, nessa última geração. Leia o capítulo 16, o versículo 14, porque lá está escrito: contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Mas agora dirão, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países, para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, a terra que deu os seus antepassados. Uau! Você sabe o que significa isso? Que em nenhum outro momento da história os judeus foram espalhados para todos os países da terra. Senão, somente depois de Hitler, do Holocausto, que dizimou mais de 6 milhões de judeus da face da terra. Ou seja, essa profecia de Jeremias ainda está em curso, acontecendo debaixo do seu nariz. E começou depois de 1948, tá? Quando Israel se tornou uma nação em apenas um dia, conforme profetizou Isaías. Assista o meu vídeo, tá aqui na minha playlist. Eu falo sobre essa profecia, entre outras, né? Ou seja, presta atenção. Os judeus começaram a sair de todos os países que eles estão. E eles começaram a ser conduzidos para a terra prometida. Somente de 70 e poucos anos para cá.
né? Então, tenha certeza que este êxodo agora vai ser muito maior do que o êxodo que Moisés tirou o povo da terra do Egito. Jeremias chegou ao ponto de mandar Baruque escrever no rolo que o povo de Deus mudará o modo como vai se referir a Deus, não mais como o Deus que retirou o povo do Egito. Preste atenção, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Quando é falado por alguém que fala a verdade. Se você não consegue imaginar algo muito maior e surpreendente do que abrir o mar vermelho para deixar 3 milhões de judeus passarem e depois fechar novamente, é porque a sua imaginação está muito escassa e a sua fé está muito pequenininha. Porque em breve vai haver um renascimento espiritual tão grande, mas tão grande, que cada ser deste planeta vai ouvir de onde estiver os judeus falando: bendito que vem em nome do Senhor. Isso vai acontecer quando Jesus voltar e miríades de anjos vão tocar trombetas, que são chofares, nas nuvens, e o Senhor vai descer, vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Eu só te digo uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quem viver, verá. Este que será o maior acontecimento da história da Terra. É isso aí. Abra sua Bíblia, que agora você já tem bastante informação, né? Para você poder ler todo o livro de Jeremias com os olhos bem atentos. E lembra de pedir ao Espírito Santo, que ele vai te revelar muito mais ainda. É isso aí. Vou ficando por aqui. Beijo no seu coração e até a próxima semana. Fica atento, atenta. Curta meu vídeo, compartilha com a pessoa que você ama para receber essas informações, esses estudos que eu estou fazendo com todo amor, com todo carinho, como um propósito e um legado que eu estou deixando para você. Beijo no seu coração. Fui. Tchau.